Irmãos, nós hoje, com a graça de Deus, chegamos à nossa 8ª mensagem nessa carta aos Hebreus. E o título que nós escolhemos para essa mensagem, como sempre temos enfatizado, para essa série de mensagens, é Cristo maior que tudo e maior que todos. E o nosso objetivo com essa série de mensagens, ressaltando a pessoa e a obra de Cristo Jesus, é de fato nos fazer entender, como vimos hoje na aula pela manhã, onde nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa certeza, qual deve ser o sólido fundamento da nossa vida, que deve ser realmente Cristo Jesus, porque é somente em Cristo que nós encontramos a verdadeira segurança, é somente em Cristo que os nossos valores são reorganizados, porque como falamos e ouvimos aqui hoje pela manhã, a razão pela qual nós depositamos a nossa confiança e nos envolvemos com determinadas coisas mais do que devíamos, é porque os nossos valores não estão organizados como deveriam estar. Em Cristo, nós encontramos, como vimos no testemunho da Kélcia, esse descanso para enfrentarmos as dificuldades da vida. Porque essa história de que a vida é um playground, que a vida é fácil, é o maior mito que já foi inventado. É a maior enganação que nós podemos cair nela, porque basta nós observarmos o nosso dia a dia, por mais que as coisas vão bem, nós vamos encontrar dificuldade. Para você, como o Jonatas disse, que tem que pegar linha vermelha 7 horas da manhã, você já vai encontrar uma grande dificuldade para conseguir entrar no trem. E então, irmãos, nós vamos... Isso. E como nós vamos, irmãos, suportar essa dureza do dia a dia, da semana? E somente em Cristo nós vamos nos sentir completamente preenchidos. Como Jonatas muito bem disse, como ele usou o manual de citação, hoje eu vou usá-lo como citação para o meu sermão. Como ele bem disse, irmãos, nada do que nós buscarmos, almejarmos, lançarmos as nossas mãos, podem de fato nos completar como Cristo Jesus nos completa. Porque, como ele disse, nós conquistamos, nós compramos, nós ajuntamos, mas a gente se pergunta, e aí? É como a criança que recebe aquele brinquedo tão esperado, mas depois de 1 hora, aquilo já não tem mais sentido para ele. E como transportar isso? Somente depositando a nossa vida em Cristo Jesus. E hoje nós vamos continuar vendo mais um pouco a respeito disso. Agora, Hebreus capítulo 4, nos versículos 12 e 13, a palavra do Senhor nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, que de fato, ó Deus, ela possa nos cortar nessa manhã. Que de fato, ó Deus, possamos ser desnudados diante da Tua presença. Para que, ó Deus, uma vez desnudados pela Tua palavra, o Senhor possa nos vestir da maneira correta, com as roupas certas, para que de fato, ó Deus, vivamos para o Teu inteiro agrado, para a glória do Senhor, como verdadeiras testemunhas do Senhor aonde quer que o Senhor nos coloque. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti,
que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça, opere em nossas vidas, aplicando a tua palavra em nós e nos fazendo viver por meio dela. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, se eu lhes perguntasse, qual é a lâmina mais afiada do mundo que você conhece, qual seria a sua resposta? Eu sou fanático por facas. Eu tenho uns gostos meio peculiares, irmãos. E meu sonho, eu nunca fui assim muito fã de fazer coleção, nunca colecionei nada. Mas se tem uma coleção que eu gostaria de fazer, era uma coleção de facas. Quando a gente está viajando para Mato Grosso, logo no frango assado ali da Bandeirantes, a gente para e tem uma loja de facas. E assim mesmo vê que quando eu chego lá, meu olho assim fica brilhando por aquelas lâminas, e meu sonho é em casa ter uma parede grande, aonde eu coloco a minha coleção de facas. Mas não é para usar em ninguém, é só para ter a coleção mesmo de facas. Mas se precisar, já está à mão. E aí eu fico me perguntando, né, qual será dessas a mais afiada? Qual será aquela que pode promover um corte melhor? Qual aquele que pode destrinchar qualquer coisa com maior facilidade? E aí, né, irmãos, eu fui pesquisar, existe fórum a respeito disso, de qual a lâmina mais afiada no mundo. E vão dizer geralmente que são as lâminas de Damasco, as lâminas mais afiadas. Mas se você é fã de séries e de histórias em quadrinhos, você pode dizer que a lâmina mais afiada é a do aço valeriano, como nós vemos em Game of Thrones. Mas você, se for fã do X-Men, você vai dizer que as lâminas mais afiadas são as produzidas com adamantio, como nós vemos nas garras do Wolverine. Mas, contudo, todavia, entretanto, se você tem, assim como eu, mais de 30 anos, você sabe a verdade. Porque você sabe que a lâmina mais afiada do planeta é a da faca Guinso 2000. E agora vocês denunciaram a idade de vocês. Descobri agora a idade de muitos irmãos aqui agora. Irmãos, essa faca era espetacular. Ela cortava uma bisteca, destrinchava uma costela, cortava o frango e cortava ainda um sapato facilmente. E aí eu fico pensando, né, quem vai usar uma faca para cortar sapato? Mas tudo bem, estava lá na propaganda. Ela era uma lâmina que cortava latas de alumínio, que serrava canos de chumbo. Tinha um corte impecável. E a propaganda dizia que não precisava afiar nunca. E mais, que eles davam 52 anos de garantia. Só uma dúvida, alguém chegou a comprar dessa faca? Eu não. O lema dela era, nada é impossível para as facas Guinso 2000. E aí nós vemos, né? E assim, irmãos, mas a pergunta é, será que existe uma lâmina mais afiada do que a das facas Guinso 2000? E a resposta é sim. Há sim uma lâmina que supera e muito qualquer tecnologia de corte já inventada pelo ser humano. Porque é algo que foi criado e projetado pelo próprio Deus para ser afiado. Mas não meramente afiado ao ponto de cortar coisas materiais, mas afiado o suficiente para cortar e destrinchar coisas imateriais. E é sobre isso que nós falaremos hoje pela manhã. Nós falaremos sobre a palavra de Deus, afiada e penetrante. Sobre a importância, irmãos, que a palavra de Deus deve ter na vida de cada um de nós. Porque, como vimos hoje pela manhã, muitas vezes
a razão pela qual lidamos de forma incorreta com as circunstâncias, situações e coisas ao nosso redor, é porque a nossa vida não está sendo cortada pela palavra de Deus. Ela não está sendo destrinchada e desnudada pela palavra do Senhor. E logo, a palavra de Deus sendo afiada e penetrante, nós devemos sim seguir firmes em direção ao descanso, porque essa palavra, ela nos ensina o caminho e ela expõe quem de fato nós somos. E assim, o autor nos traz algumas lições a partir desses 2 simples versículos. E uma dessas lições é que a palavra de Deus é viva e eficaz. E pensando, irmãos, a respeito disso, a razão porque muitas vezes nós não temos esse contato direto com a palavra de Deus, não nos alimentamos dela, não permitimos que ela nos corte, é porque nós descremos nesse poder da palavra de Deus, que ela realmente é viva, que ela é eficaz, que ela transforma, que ela muda, que ela regenera as nossas vidas, que ela muda a direção por completo do nosso ser. E se você observar lá na sua Bíblia, no versículo 12, ela começa com uma palavrinha porquê. E esse porquê inserido aí, ele, quando tratando dessa porção a respeito da palavra de Deus, tem como finalidade nos mostrar que esses 2 versículos, eles não estão soltos no tempo e no espaço, que eles fazem parte, sim, do argumento que o autor vem traçando desde o capítulo 3. Porque, geralmente, nós pegamos esses 2 versículos e pensamos ele de forma separada, como se eles não tivessem um contexto, como se eles estivessem separados dos demais versículos. Logo, eu não creio que nós o entendamos de uma forma errada, mas eu creio que nós estamos aquém da mensagem que realmente esses 2 versículos têm a nos ensinar. Porque nos capítulos 3 e 4, o autor ele vem insistindo de forma enfática que eu e você devemos nos manter firmes na caminhada cristã, não importando o que aconteça. Porque lembra o contexto da carta. Irmãos que estavam sofrendo perseguição e que estavam pensando em desistir da fé, abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. E transportando para nós, porque essa carta também é para mim e para você, nós também, em razão da dureza da vida, das dificuldades, podemos pensar em desistir, em retroceder, em abandonar a caminhada. Mas o autor vem dizendo, por causa de Cristo, de quem Ele é, da sua obra, daquilo que Ele promete, daquilo que Ele nos assegura, mantenha-se firme na caminhada, não importando o que aconteça. E para isso Ele faz um importante alerta a mim e a você, para que nós não sejamos como o povo de Deus no deserto, para o povo que saiu do Egito e morreu no deserto. Povo esse que teve tantas oportunidades de crer, e para crer, porque viram inúmeras manifestações do Senhor no seu meio, assim também como eu e você. Nós já vimos muita coisa do Senhor nas nossas vidas, por meio das nossas vidas, acontecendo na vida dos nossos irmãos. Nós também já tivemos muitas oportunidades para crer, mas esses irmãos, ao invés disso, deixaram de crer. E por isso eles morreram no deserto e não tiveram acesso ao grande e maravilhoso descanso. E o autor, então, ele segue incentivando a mim e a você, ao demonstrar que, embora esse caminho seja duro, um maravilhoso descanso nos aguarda.
Que é isso, irmãos, que nos vai dar essa motivação, é isso que vai nos manter de pé, é isso que vai nos fazer dar um passo após o outro, porque há sim um descanso das nossas fadigas. Chegará um dia em que tudo, a dureza dessa vida vai passar, as nossas lágrimas serão enxutas, o choro vai ser interrompido, o luto não vai mais existir, um descanso que pertence ao próprio Deus. Ou seja, embora a vida presente ela seja permeada por inúmeras lutas e dificuldades, e eu sei, meus irmãos, que vocês sim enfrentam essas duras lutas e dificuldades, creia, há um descanso reservado para você, há um momento em que tudo isso vai passar. Haverá um momento em que você vai descansar de todas as fadigas dessa vida. E diante dessa dureza da caminhada e do discipulado cristão, o autor vem e nos lembra a respeito de quem está falando, que vale a pena continuarmos firmes na caminhada a despeito das dificuldades. O autor está falando que não é qualquer filósofo que está garantindo isso, que não é o pastor, ou os presbíteros, ou os diáconos, ou seja quem for, que está falando que há esse descanso. Mas ele também nos mostra que isso não é meramente a opinião de um homem, que está instando conosco, olha, fique tranquilo, tudo vai dar certo no final. Pelo contrário, é a palavra viva e eficaz do Deus vivo que está nos dizendo que vale a pena continuarmos firmes. Não sou eu que estou dizendo, não é qualquer outra pessoa, é a palavra de Deus, irmãos, a revelação de Deus, que nos diz que vale a pena continuarmos firmes, inabaláveis, um passo após o outro, mesmo em meio às dificuldades da caminhada, porque Deus, o Criador de todas as coisas, é que está dizendo por meio da sua palavra hoje que vale a pena continuar firme na obediência ao Senhor, que vale a pena seguir firme na caminhada, que vale a pena não desistir, porque a palavra de Deus é viva. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, o que significa dizer que a palavra de Deus ela é viva? A Bíblia ela fala muito a respeito de si mesma e em vários lugares. E ela mesmo testifica que ela é muito mais do que um livro meramente humano. Veja, ela foi escrita por cerca de 40 autores, em um lapso de tempo de cerca de 1.600 anos, mas ela possui uma única mensagem, que Deus está reunindo para si um povo por meio de um mediador, Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia foi escrita por diversos homens, com diversas culturas, em diversos lugares, por um lapso de tempo de cerca de 1.600 anos, ela clama para si a distinção de ser um livro inspirado pelo próprio Deus, soprado pelo Senhor, logo um livro superior a qualquer outro que já tenha surgido nesse mundo. Não importa quão bom seja o livro que você leu essa semana, ele não é inspirado por Deus, ele não é inerrante, ele não é vivo e eficaz. É por isso que eu sempre digo que nós devemos sim lermos a literatura, mas que ela não deve substituir a leitura da palavra de Deus. Eu mesmo já ouvi várias vezes, pastor, eu não li a Bíblia, mas eu li um livro cristão essa semana. Tá bom, mas só meio bom. Porque a leitura de um livro cristão não pode e não deve substituir a leitura da palavra de Deus, pois melhor que seja o autor,
ele não foi inspirado por Deus. Logo, ele pode ser, sim, inerrante. Aquele livro não é vivo e eficaz como a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, nós vemos o que Paulo ali fala a respeito da palavra, que ela é inspirada por Deus e útil para a correção, para a repreensão, para que o homem seja perfeito. E no Salmo 119, nós vemos também uma declaração a respeito da palavra de Deus, porque o Salmo 119 é todo sobre a palavra de Deus. Inclusive, ao invés de ir para o shopping hoje à tarde, vai ler o Salmo 119. São só 176 versículos. Porque ali você vai ver que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Você vai ver ali que a palavra de Deus é abrigo para as nossas almas, alimento para o nosso coração e principalmente o caminho que aponta para a salvação. Pedro, na sua primeira carta, diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. As coisas desse mundo passam, as modas desse mundo passam, as filosofias, as ideias, as ciências, os poderes, os governos, tudo passa. Mas a palavra de Deus é a única que permanece para todo sempre. Este é um livro vivo, esse é um livro eficaz, ele age e cumpre os seus propósitos, e por isso eu e você podemos ter confiança no que ela está nos ensinando, está nos dizendo, que nós podemos ficar firmes, que não há razão para abandonarmos a caminhada, porque é o próprio Deus que está nos assegurando que há um descanso. Pense por alguns instantes. Você seria capaz de pautar toda a sua vida? Ou às vezes melhor não me responda, para eu não ficar decepcionado. Você será capaz de pautar toda a sua vida, todas as suas decisões sobre casamento, filhos, finanças, trabalho, em uma poesia de Shakespeare? Você seria capaz de ir para a forca ou para a fogueira, baseados em uma fábula de Êxopo? Você sofreria a perda de bens por um romance de Paulo Coelho? Ou será que você seria capaz de ser preso por um conto de Monteiro Lobato? Eu creio que não. Embora haja coisas interessantes em tudo isso, mas você não pautaria a sua vida, eu acho, nelas. Mas a Bíblia, irmãos, é esse livro que nos mostra o caminho para descanso. É o caminho que nos mostra o caminho para onde nós devemos seguir, onde nós podemos sim repousar as nossas decisões sobre casamento, sobre filhos, sobre finanças. Nós podemos sim ir para a prisão ou para a fogueira por causa da palavra de Deus. Porque a Bíblia é o reflexo do próprio Deus. Deus, ele é poderoso e perfeito. Logo, a Bíblia é perfeita e poderosa. Deus é bom e verdadeiro, e a sua palavra é boa e verdadeira. Assim, irmãos, nós podemos concluir que descrer da Bíblia é descrer do próprio Deus. Não há essa possibilidade de dicotomia em amar a Deus e descrer da sua palavra. Você está se iludindo, você está se enganando, acreditando que você basta amar ao Senhor e que não precisa da sua palavra. Não tem como separar, porque a Bíblia é o reflexo do próprio Deus. Mas o que essa palavra faz? A palavra de Deus, ela nos corta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como falamos anteriormente, lâminas afiadas cortam coisas materiais, mas a lâmina da palavra de Deus é capaz de cortar coisas imateriais. E veja, o autor aqui, ao falar de alma e espírito, ele de modo algum está preocupado em explicar a anatomia imaterial do homem ou explicar em quantas partes o ser humano é dividido. O que ele está querendo mostrar a mim e a você é que o fio da palavra de Deus é tal que ela pode tocar aquilo que para nós é impossível chegar. A palavra de Deus chega e corta onde nós não conseguimos chegar. E se você é de fato um discípulo de Cristo, é porque um dia essa palavra cortou a você em um lugar onde nenhum cirurgião seria capaz de chegar ou de cortar. Porque nós podemos, irmãos, ver que a ciência, por mais desenvolvida nas mais variadas áreas, não consegue resolver determinados problemas, não consegue trazer solução para determinadas áreas. Mas a palavra de Deus, sim. E segundo a própria palavra do Senhor, essa é a arma que Deus usa para lidar conosco. Deus, irmãos, não vai rasgar os céus, descer e te entregar um bilhete para dizer o que você deve fazer. Não vai se levantar uma pessoa no meio da igreja, e eis que te digo, e te dar uma profetada. Não, irmãos, a forma como Deus usa para lidar comigo e com você, para trabalhar na minha e na sua vida, é a palavra de Deus. A questão é que muitas vezes nós até desejamos que Deus atue nas nossas vidas, mas nós não queremos que Deus use a espada que Ele tem, que essa espada que Ele usa para nos tratar, para nos defender e para nos ensinar. Nós queremos que Deus passe a mão na nossa cabeça, que Deus fale mensagens de autoajuda. Mas nós não queremos uma aula como a que tivemos hoje pela manhã, que esfrega a podridão do nosso coração na nossa cara. Mas nas nossas orações nós falamos: Senhor, trabalha na minha vida. Cantamos: Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ensina-me o teu querer. Vai para a Bíblia, lê a Bíblia. Alimente-se da palavra do Senhor, permita que ela corte o seu ser. Lá em Isaías 55, diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que o Senhor está dizendo aqui nesse trecho que lemos é que quando o Espírito Santo pega a sua palavra, Ele vai usá-la da maneira que Ele quer. Não sou eu que vou dizer corte aqui, corte ali, não corte aqui. É o Espírito Santo que, como lhe aprouver, vai trabalhar nas nossas vidas, porque Ele corta onde deseja, Ele discerne o que Ele quer, Ele faz os seus propósitos, e a palavra de Deus não fica ineficiente, ela cumpre a missão designada por Deus, porque a palavra de Deus, essa espada afiada, vai lidar com o nosso coração. Como o Jonatas muito bem disse hoje pela manhã, o problema muitas vezes não está ao nosso redor, nas coisas ou nas pessoas. O problema está aqui, no nosso coração. Começa em nós.
E o Senhor, sabedor dessa verdade, Ele vai trabalhar na fonte, no lugar, na origem dos problemas do ser humano, no coração. Só que tem coisas que a gente escuta e parecem que não penetra nunca na nossa casca dura, não passa pelo nosso ouvido que está entupido da cera de tantas coisas que nós ouvimos por aí. Mesmo tendo um coração novo, e você sabe disso, nós facilmente tentamos esconder as coisas de Deus no nosso dia a dia, tentamos impedir que Deus acesse certos lugares do nosso viver, porque os nossos corações têm motivos obscuros. Nós somos bons em esconder determinadas áreas das nossas vidas, dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos maridos, do pastor. Mas quando a palavra de Deus ela age, ela nos corta, e ela corta bem fundo. E é por isso que você que é crente deve estar aqui toda semana. Você tem que regularmente estar ouvindo a palavra de Deus. Você tem que estar regularmente sendo exposto a essa cirurgia que Deus vai fazer por meio da sua palavra, para que todo esse lixo, todo esse entulho, todos esses tumores sejam extirpados da nossa vida. Não há como, irmãos, termos um novo coração, disposto ao querer de Deus, sermos a imagem e a semelhança do Senhor, sem essa operação cotidiana da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas se você resolve ficar longe da sua palavra, o seu coração vai começar a endurecer, o seu coração vai começar a ser tomado pela escuridão, você vai começar a camuflar quem você realmente é. Em outras palavras, irmãos, eu e você, nós precisamos ser tratados pelo Senhor enquanto caminhamos em direção ao descanso. Mas por fim, a palavra de Deus expõe a realidade de quem somos. No versículo 13, o autor diz: "E não há outra criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas." Essa ideia aqui de descoberta no versículo 13, segundo os comentaristas, é muito interessante, porque a palavra tem no original o significado de um animal quando ele ia ser sacrificado em uma situação de culto. O pescoço do animal ele era levantado e ficava completamente exposto para o golpe final. Logo, o que o autor está dizendo é que é isso que a Bíblia faz conosco. A palavra de Deus nos expõe para o golpe fatal. Diante da palavra do Senhor não tem como nos camuflarmos. Somos expostos para o matadouro. Somos incapazes de resistir. Ela mostra de fato quem nós somos. E a ideia descrita aqui, ela é muito séria. De novo, o povo no deserto, a quem o autor está se referindo, era muitas vezes capaz de aparentar piedade, camuflar, viviam uma vida pautada pela falsidade, pareciam ser de Deus até que a lei vinha e os expusesse. E tanto que ficaram pelo deserto, porque a palavra de Deus os expôs a quem de fato eles eram. E embora com o tempo nós consigamos aparentar diante dos demais membros da igreja, sermos piedosos, íntimos de Deus, em virtude de alguns jargões ou práticas que nós assumimos, mas a Bíblia vai nos expor. Não tem como ficarmos escondidos diante daqueles a quem teremos de prestar conta.
E a Bíblia é descrita como se ela fosse esses olhos do Senhor que vem e nos mostra o que está de errado. Ela sopra sobre nós, nos mostrando de maneira clara aquilo que precisa ser corrigido. E nós, como a igreja de Cristo, não temos outra arma, não temos outra coisa a oferecer a esse mundo que não ser a palavra de Deus que corta e expõe. Mas, infelizmente, o povo de Deus, em nossos dias, vem perdendo a confiança no poder, vem perdendo a confiança nessa verdade. Um autor chamado Richard Phillips, ele serviu ao exército por cerca de 30 anos e hoje é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Greenville. Comentando esse trecho de Hebreus, ele diz: nosso evangelismo dá evidências que perdemos a confiança. Nosso evangelismo agora se fia em táticas manipulativas e psicológicas. Nosso crescimento espiritual depende de técnicas, programas e artifícios comprados nas estantes das lojas. Nosso culto reflete o brilho do entretenimento de Hollywood. Tudo porque nós falamos da palavra, dizemos que amamos a palavra, mas infelizmente não cremos de fato na palavra. E tristemente nós temos que assumir que isso acontece também nas nossas vidas individuais, porque nós não seríamos, irmãos, tão relapsos nas nossas leituras bíblicas se nós de fato entendêssemos a maravilha do poder que é esse livro. Mas Deus vai usar a Bíblia para nos expor, para que paremos de nos enganar e não morramos no deserto como o povo que saiu do Egito. Olha só, irmãos, que maravilha. A despeito de nós, o Senhor age em nossas vidas. A despeito de sermos tão relapsos na leitura da sua palavra, o Senhor age em nós e por meio da sua palavra Ele vai nos expor, Ele vai mostrar quem nós realmente somos, Ele vai nos fazer parar de nos enganar para que nós não morramos pelo deserto. E esse alerta, irmãos, é para mostrar que não tem como ficarmos ou continuarmos fingindo diante de Deus. O povo no deserto foi exposto a respeito quem de fato ele era. Não tem como entrar escondido no meio da galera. Não tem como entrar junto com a multidão. Você vai ser exposto, vai ficar claro quem você é. E a pergunta é: você já foi exposto pela palavra de Deus? E todos nós seremos. Alguns serão expostos no dia do juízo final. O dia em onde ficará claro para todos que você não foi um dos de entre o povo de Deus. Mas o ideal é que antes da chegada desse dia, você seja exposto pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus mostre claramente quem você é. Porque ainda há esperança de você se reconhecer como um pecador, de você se reconhecer como um imundo, de você perceber que os seus esforços não podem agradar a Deus. Se você entender isso, você terá a alegria de receber aquilo que Cristo te oferece. Porque a lei te mostra que você não é capaz, mas o Evangelho mostra que Deus, sabendo que nós não somos capazes, Ele envia a Jesus Cristo, seu único Filho, para viver de maneira perfeita, morrer na cruz do Calvário, para voltar da morte triunfantemente, a fim de que nenhum de nós que o recebamos pela fé, nos percamos pelo caminho. A mesma palavra que nos expõe, é a mesma palavra também que diz: agarre-se a Cristo, pois Ele é capaz de te proteger, para que você siga firme em direção ao descanso. Essa mesma palavra diz: se você crer em Cristo, se você seguir na direção para a qual aponta essa espada,
Você vai sim entrar no descanso dele. E quando chegar a hora de você ser exposto, Deus vai dizer: coberto com o sangue de Cristo, revestido de Cristo, tem a justiça de Cristo, entra no descanso do teu Senhor. Por isso, permita que a palavra de Deus, que é afiada e penetrante, adentre as profundezas da sua vida e trate aqueles lugares mais obscuros do seu coração, para que você não seja um dentre os que morrem no deserto, mas para que você seja um dentre aqueles que vão ouvir isso do próprio Deus. Entra no descanso do seu Senhor. Vamos orar? Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe nas nossas vidas de tal forma que realmente, ó Deus, aprendamos a valorizar a Tua palavra, a vê-la como a revelação do Senhor, a vê-la como viva e eficaz, capaz de trabalhar e transformar aquilo que nós não podemos. Por isso, ó Deus, nos dê esse coração disposto e desejoso de ser trabalhado pela palavra do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, ouvir outras coisas que prometem outros descansos, mas que só nos levam à ruína. Mas que ouçamos, ó Deus, unicamente a palavra do Senhor, que nos aponta para o verdadeiro descanso, ao qual, a despeito das dificuldades, seguiremos firmes e receberemos do Senhor essa recompensa. É no nome de Jesus que oramos. Amém.